Olá, terceiro ano. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências, tá? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês. Vocês também vão precisar do caderno, né? Porque ficou uma atividade de casa para que vocês fizessem no caderno, né? Tiveram pessoas que mandaram pelo aplicativo, então, quem eu já mandei, já dei ok, né? Tudo bem. E a gente, na aula passada, começou, né, o conteúdo sobre a água. Mas eu até tinha dito a vocês que ia dividir, porque o conteúdo, ele é muito extenso, ele é muito grande. Então, a gente viu que a água, né, ela cobre a maior parte do nosso planeta. Nosso planeta é conhecido como planeta azul ou planeta água, por causa dessa quantidade de água que nós temos, né? Nós vimos também que a hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. E nós vimos que fazem parte da hidrosfera os rios, os lagos, os mares, os oceanos, lagoas, geleiras, cachoeiras, os lençóis subterrâneos também, né? E a gente viu que nosso planeta ele tem 70% de água, tá? Aproximadamente. E a água, ela serve para várias coisas, né? Serve para a nossa higienização, né? Para que a gente possa tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, lavar nossas roupas também. Serve para a higiene da nossa casa, né? Para que a gente possa lavar os nossos pratos, por exemplo, lavar nosso banheiro. Serve para o lazer, né? Tem algumas pessoas que navegam, que nadam, né? Serve também para a prática de esportes, que querendo ou não também é um tipo de diversão, certo? A água serve para que a gente possa cozinhar, principalmente para que a gente possa beber, né? Que a gente precisa ter água em nosso corpo, né? E a água, para ela poder ser própria para o nosso consumo, ela precisa, né, para no caso, para ser uma água potável, que é a água própria para o consumo humano, ela precisa ser incolor. Quando a gente diz que a água é incolor, é porque não tem cor. Ser inodora, né, que é aquela água sem cheiro ou sem odor, e a água insípida, que é a água sem sabor, sem gosto, certo? E a gente viu que a água, né, ela pode ser encontrada em três estados físicos. No estado sólido, né, que é a forma de gelo, que são as geleiras. No estado líquido, que é aquela água que a gente mais utiliza, né, no nosso dia a dia para beber e para todas as utilidades que nós falamos ainda agora. Então, a gente encontra água líquida nos rios, nos mares, nos lagos, nas lagoas, nos oceanos, né? E no estado gasoso, que é quando esse vapor de água sobe, vai para a atmosfera, vai formando as nuvens para que essa água venha novamente para a nossa superfície, a superfície do nosso planeta, em forma de chuva, tá? Dependendo do local, pode ser neve também ou granizo, né? E a gente viu que a água, ela pode mudar de um estado para outro, se tiver uma mudança de temperatura. Por exemplo, se a água, você pega um copo de água, você coloca no freezer ou coloca no congelador, essa água ela vai mudar de temperatura, vai atingir 0 grau e ela vai congelar, né? Se a gente pega a água, coloca numa panela, leva essa panela ao fogo, essa água ela vai ferver. Então, quando ela começar a ferver, ela vai atingir a temperatura de 100 graus, certo? Então, aí ela vai começar a evaporar, ela vai começar a passar, né, quando ela for fervida, do estado líquido para o estado gasoso. E o exemplo que eu falei da agora, do copo, né, que a gente coloca no freezer, no congelador, a água vai passar do estado líquido para o estado sólido, certo?
Outra coisa, os nomes, né, das mudanças dos estados, nós vimos que tem alguns nomes. A fusão, né, que é quando a água passa do estado sólido para o líquido. Por exemplo, quando o gelo ele é derretido, então ocorre a fusão, né, que está mudando de um estado físico para o outro. Já quando ocorre o contrário, né, se a gente pega a água está no estado líquido e a gente congela essa água, então ocorre a solidificação, que é quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. O nome já está dizendo, né? Solidificação, tá? Tem também o processo de vaporização, né? Que é quando a gente aquece essa água, ela vai passando do estado líquido para o estado gasoso, né? Sai aquelas fumacinhas da panela. Na natureza ocorre como o sol aquece, né? Esquenta a água dos mares, dos rios, dos lagos, dos oceanos, né? Esquenta todas as fontes de água. Só que a gente nem sempre a gente pode ver, a gente não vê, na verdade, esse vapor de água subindo para a atmosfera. E tem a condensação, né? Que é quando a água tem assim, sob a ação do frio, a água no estado gasoso, isto é, no vapor de água, muda do estado atual para o líquido. Essa passagem chama-se condensação, tá? Então, tinha ficado uma atividade para correção no caderno, né? Aí, no primeiro quesito tinha, né? O que é a hidrosfera? No segundo, como a hidrosfera é formada? Terceiro, cite os estados físicos da água. Quarto, dê exemplos de atividades em que você usa a água. E o quinto, em qual estado físico se encontra a maior parte da água na natureza? Assinale. Aí tinha as opções gasoso, sólido e líquido. Então, hidrosfera é o quê? A camada de água que envolve a Terra, né? Ou você poderia ter colocado também conjunto de todas as águas do nosso planeta, tá? Também era uma outra forma de você colocar. E a hidrosfera, né? Ela é formada por quê? Por rios, lagos, mares, oceanos, cachoeiras, represas, geleiras e etc. Tá? O terceiro quesito, os estados físicos são 3, né? Sólido, líquido e gasoso, tá? Quarto quesito, né, era para a gente dizer algumas atividades que a gente utiliza a água. Então, tem algumas atividades na parte da higiene, né, tem gente que colocou para tomar banho, para escovar os dentes, para cozinhar, para beber, também está certo. Aqui são só algumas sugestões para caso alguém não tenha feito, tá? E o quinto quesito, a gente encontra a maior parte da água na natureza no estado líquido, certo? E hoje, às vezes vocês vão colocar lá na página 51, aqui, ó, deixa eu mostrar na telinha. A gente hoje vai falar do ciclo da água. A água, vamos dizer que ela faz um passeio pela natureza. Tem dias que a gente vê que chove, não é isso? Mas essa água, toda essa água da chuva, essa água ela foi evaporada daqui do nosso planeta e foi para a atmosfera. Então ela depois voltou em forma de chuva novamente, né? Então uma parte dessa água da chuva enche as fontes de água, né, que são os rios, os lagos, os mares, oceanos, lagoas, e uma parte é infiltrada pelo solo para que ocorra a formação dos lençóis subterrâneos de água, certo? Vocês têm um desenho aí no livro de vocês, e aqui eu vou mostrar, tá certo?
de uma forma mais clara, porque aí tem que estar muito grande e não tem os nomes, né? Tem só os números. Então, aqui, ó. Olha o que ocorre. Vocês estão vendo aqui, né? Oceanos, lagos e rios. Então, o Sol aquece a água desses locais. Ó, a gente está vendo essa setinha aqui subindo. E essa parte que vocês estão vendo aqui é a representação do vapor de água subindo para a atmosfera. Certo? E vocês estão vendo aqui os lençóis de água também, que é quando ocorre a infiltração. Tá? Então, as nuvens, ó, vão se formando, né? Essa água, ela volta para a natureza em forma de chuva. Vocês estão vendo aqui o nome precipitação. Toda vez que a gente fala o nome precipitação, quando a gente se refere à água, a gente quer dizer chuva. Inclusive, até às vezes, quando nós estamos, né, assistindo aos jornais, então o repórter fala, né, não, porque houve precipitação na cidade, não sei o quê, então quando fala sobre a previsão do tempo, então, precipitação são as chuvas. Em alguns lugares da atmosfera, aqueles locais que são mais frios, ocorre a neve e o granizo, né? E aqui, ó, a transpiração das plantas, as plantas também transpiram. Elas transpiram e respiram pelas suas folhas. Então, esse vapor também sobe e também ajuda na formação das nuvens, certo? Quando essas nuvens, as gotículas, né, da água que foi evaporada, quando essas gotículas estão muito pesadas, então é quando vem a chuva, certo? Então a gente, às vezes tem gente que se pergunta, né, como as nuvens são formadas? Simples, né? As águas da natureza, né, são aquecidas, vão formando esse vapor de água e depois essa água volta em forma de chuva, neve ou granizo. Então, isso é o ciclo da água. Aí na página 51 tem os números, aí tem assim, que está no desenho do livro, né? O Sol aquece a água dos oceanos, mares, rios, lagos e lagoas. E essa água vai passando do estado líquido para o gasoso, transformando-se em vapor de água. As plantas e os animais liberam água para a atmosfera por meio da transpiração e respiração. Nós também, seres humanos, né, quando nós falamos, nós liberamos vapor de água. Quando nós estamos suados, nós também liberamos água. Então, essa água, né, além da água dos animais e das plantas, também são evaporadas pelo sol, tá? Aí tem embaixo, 2. O vapor de água se acumula no ar, este se eleva, resfria e se condensa, transformando-se em gotículas que originarão as nuvens. Quando ocorre a condensação, mudança do estado gasoso para o estado líquido, a água volta à Terra em forma de chuva, neve ou granizo. Né, que é quando eu tinha dito a vocês, as nuvens, quando elas estão muito pesadas, as gotículas, dependendo da parte da atmosfera, vai nevar, vai chover, né, ou vai ter os granizos, né, que são umas chuvas de pedrinhas de gelo, tá? 3. Parte da água da chuva cai e penetra no solo, formando os lençóis de água subterrâneos. Outra parte vai para os rios, mares e oceanos. Outra se evapora com o calor do sol ou por meio da transpiração de plantas e animais. E dessa forma o ciclo se inicia novamente. Então, essa água ela vem, ela volta para a atmosfera, depois ela retorna, depois ela volta e assim vai. Essa água está sempre fazendo um passeio. Aí vocês têm aqui, ó, um desenho na página 51 e tem assim: nas florestas, quando a temperatura diminui, o vapor de água presente no ar condensa-se sobre as plantas, formando o orvalho, certo? Na página 52, vocês têm falando sobre a qualidade da água.
né? A água para o nosso consumo deve ser potável, como eu já havia dito, e uma água que ela tem que ser incolor, insípida e inodora. Então, é uma água assim, como nós estamos vendo aqui, na imagem, né? Uma água cristalina, certo? Tem algumas pessoas que não têm condições de comprar água mineral, que não têm filtros, então as pessoas elas fervem essa água, né, deixam essa água esfriar para que possam beber. É uma forma também de matar os micro-organismos existentes na água, certo? E a gente precisa, né, repor essa água, precisa beber essa água também porque a gente libera água através da urina, do suor, quando a gente fala, né, esse vapor de água que sai, só que a gente não percebe, tá? Através das fezes, nós também perdemos água, tá? E essa água aqui nós estamos vendo, essa primeira aqui está poluída, né? Olha a quantidade de lixo que tem. Essa segunda está contaminada, né? A água, quando ela é poluída, é uma água assim, né? Que contém impurezas. Quando ela está contaminada, ela tem algumas substâncias, né? Alguns micro-organismos que podem nos fazer mal. Aqui em Pernambuco, nós temos a Compesa, né? Que é a empresa responsável pelo fornecimento de água e pelo tratamento da água. Só que muitas pessoas, né, essa água ela é tratada tudo, mas muitas pessoas ainda sofrem com a questão do racionamento, né, que as pessoas passam até meses sem receber água nas suas casas. E tem a questão do saneamento, né? Tem muitas pessoas que não têm onde jogar seu esgoto, terminam jogando no rio perto da sua casa ou no meio da rua mesmo, né? Então, são problemas, né? E apesar da água ela ser tão tratada, tem muitos países, ainda muitos lugares no mundo, que muitas pessoas morrem por conta da água ainda, que a água ela não recebe nesses locais o tratamento adequado. Então as pessoas terminam ficando doentes e morrendo, né? Então, antigamente, as doenças aqui antigamente eram em todas as partes do mundo. Né? As pessoas não tinham abastecimento de água, então as pessoas elas morriam por quê? Como essas pessoas não tinham água, elas procuravam construir as suas casas perto dos rios. Então elas bebiam essa água, elas cozinhavam com essa água, elas usavam essa água para tudo. Só que muitas vezes esse rio estava poluído, estava contaminado, então elas terminavam morrendo, né? Por alguma doença que era transmitida pela água. Hoje em dia nós avançamos até um pouco nessa questão do tratamento, né? Aí na página 53, vocês têm assim, como funciona a rede de saneamento básico, né? Tem a ETA, aqui ó, que é a Estação de Tratamento de Água. Tem a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. É o esgoto que sai das nossas casas, ele também é tratado, tá? A água também é tratada. Aí tem gente que diz assim, mas se a água ela é tratada lá na Compesa, por que é que eu não posso chegar na torneira, botar um copo de água embaixo e beber? Porque muitas vezes as encanações, né, que a gente sabe que a água vem para nossa casa através dos canos, muitas vezes esses canos estão sujos. Então a água ela termina se contaminando novamente. E se a gente for beber, a gente pode adoecer, certo? Então, a gente vai fazer agora, vocês gostam da gente fazer, na 53, tem aí os números aqui, ó, também. Aí tem assim, o que é que acontece, né? A água é extraída de uma fonte, né? Que pode ser um rio, uma barragem, um manancial, uma represa, né? Etc. 2. A água é encaminhada para a estação de tratamento, onde passará por processos para a retirada das impurezas e dos micro-organismos. 3.
Por fim, a água é armazenada em reservatórios, onde será distribuída para casas, prédios e etc. Então, a água ela é retirada da natureza, ela é tratada, né, ela fica no reservatório e depois ela vai, né, através do abastecimento para os outros locais, certo? A gente tinha feito na aula passada a página 54, não foi isso? Então, a gente vai fazer a 55 hoje. Aí tem assim, que é a continuação, né? Porque o outro quesito, a gente tinha feito a letra A, que tinha assim. Simone estava passando perto de um rio e, como estava com muita sede, resolveu pegar um pouco daquela água para beber. De acordo com o que você estudou, responda. A atitude de Simone foi correta? Justifique sua resposta, né? A gente até falou que não estava correta a atitude dela, né? Porque a água poderia estar contaminada ou poluída. Aí na letra B, sobre essa situação, ainda nessa questão aí de Simone, tem assim: quais processos ela poderia submeter a água para eliminar as impurezas? Você pode escrever filtração ou fervura da água. Filtração ou fervura da água, né? Se ela tivesse um filtro na casa dela, ela poderia colocar essa água para ser filtrada, para poder retirar as impurezas, ou ela poderia ferver essa água para que os micro-organismos pudessem morrer, né? Quarto quesito, nós temos assim: precisamos da água diariamente. Escreva situações em que as pessoas utilizam água no dia a dia. Tem várias coisas, né? As pessoas utilizam a água para tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, lavar roupas. Então, você pode escrever aí situações em que a gente utiliza água no nosso dia a dia, certo? Aí embaixo vocês têm uma bolinha que faz parte do mesmo quesito e tem assim: agora escreva um pequeno texto conscientizando a sociedade da importância da água. Como tem apenas 3 linhas nessa bolinha, então você pode escrever uma frase conscientizando, né, alertando as pessoas sobre a importância da água, tá? Lembrando, vão pausando o vídeo para poder responder a atividade, certo? O quinto quesito, a gente tem assim: observe os quadros abaixo com os estados físicos da água. 1, sólido. 2, líquido. 3, gasoso. Agora numere os quadrinhos de acordo com o estado físico em que a água se apresenta na natureza. Nos rios, ela está em qual estado? Estado líquido. Então, número 2 no rio. Mares também está no estado líquido. Então, 2 no quadrinho ao lado, né, que é o quadrinho onde tem a palavra mares. Granizo. Granizo são as chuvas que são umas pedrinhas de gelo. Está em qual estado a água ali? No estado sólido. Então, granizo número 1. No ar. A água ela está no ar em qual estado? Gasoso. Então, você vai colocar na palavra ar o número 3.
Chuva. Estado líquido, né? Número 2. Você vai colocar 2 na palavra chuva. Gelo, número 1, né? Que é o estado sólido. Lagos, líquido também, número 2. E oceanos, número 2. Então, a gente está vendo aí, né, que a água realmente ela se encontra mais no estado líquido na natureza, né? Então, ó, a correção da letra B, né, que foi a primeira que a gente fez. Aqui são algumas sugestões, tá? Caso você não tenha conseguido fazer. A frase, a parte da bolinha, né, embaixo, lá no quarto, é pessoal, tá? Você deve escrever, né, uma frase falando às pessoas sobre a importância da água. E aí, são os números que a gente fez ainda agora. 2 rios, 2 mares, 1 granizo, 3 ar, 2 chuva, 1 gelo, 2 lagos e 2 oceanos, tá? Na página 57, a 56 é de casa, já já eu falo sobre ela. Página 57 tem o 10º, tem assim. Observe a ilustração abaixo. Vocês têm aí o desenho do ciclo, né, da água. Aí tem. Letra A. Agora marque um X apenas nas setas que indicam que a água está evaporando. Deixa eu colocar aqui para outra tela, porque aí eu vou mostrar a vocês quais são as setas, tá? Olha aqui, ó. Vocês vão fazer um X nessa seta. Deixa eu botar aqui para a câmera, ó. Essa aqui que está embaixo da nuvem. E nessa outra aqui, que está nessa parte da água aqui. Vocês estão vendo, né? Essa e essa daqui, tá? Deixa eu voltar aqui para outra tela. Então, vocês estão vendo, não é? Aí tem assim, letra B. O que acontece com o vapor de água durante o ciclo, né? Então, você pode colocar acumula-se no ar, transforma-se em gotículas e forma as nuvens, tá? Acumula-se no ar, transforma-se em gotículas e forma as nuvens, tá certo? Olha aqui, ó, a letra B, o que a gente fez agora, tá? Letra C. Para onde vai a água da chuva, né? Você pode colocar que ela cai, penetra no solo, formando os lençóis de água subterrâneos. Outra parte vai para os rios, mares, lagos e oceanos. E o restante evapora com o calor do sol, por meio da transpiração de plantas e animais, tá? Olha aqui, ó. Cai e penetra no solo, formando os lençóis de água subterrâneos. Outra parte vai para os rios, mares, lagos e oceanos. E o restante evapora com o calor do sol ou por meio da transpiração.
de plantas e animais, certo? Lembrando, vocês sempre vão pausando, tá? Para poderem copiar, tá certo? A atividade, fazer a correção, ficar mais fácil, né, para vocês. No 11 tem assim: siga o caminho do quadro 1 no quadro 2 e descubra os agentes causadores da poluição das águas. Então, vocês vão riscando, vocês vão seguindo um risquinho que tem no quadro 1, vocês vão seguir na ordem dos quadrinhos, tá? No quadro 2, para poder descobrir que agentes, né, causadores são esses da poluição da água, certo? Então, primeiro quadrinho, quando você seguiu, no que você seguiu, ficou o quê? A palavra descaso, né? Descaso é o quê? As pessoas não importam, não se importam, né, com a água, não ligam para a água. Lixo e poluente, certo? A atividade de casa, que é a página 56, tem assim: sexto, desenhe no espaço abaixo uma estação de tratamento de água, uma ETA. Aí tem um espaço para que vocês possam desenhar e embaixo tem duas linhas e tem assim: agora escreva com suas palavras como ela funciona, desde a extração da água até chegar às nossas casas. Então vocês podem ver aqui, ó, o desenho que está na página 53 e tem embaixo, né, o funcionamento. Então você pode falar com as suas palavras, certo? 7. Responda as questões. Letra A. De onde vem a água que chega à sua casa? Qual é o órgão responsável que nós vimos, e é o órgão aqui de Pernambuco, né, que é responsável pelo tratamento da água e do esgoto, né? Inclusive, todo mês chega a conta, né, referente a esse tratamento, né, a esse abastecimento que nós temos. Letra B. Em sua cidade há uma ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Não, aqui em Olinda nós temos a de esgoto, mas a de água nós não temos, tá? Só para caso alguém fique na dúvida se existe ou não. Letra C. O abastecimento de água é adequado? Você acha que o abastecimento que você tem de água na sua casa, você acha que ele é adequado, que ele é suficiente, que ele é bom, que ele precisa melhorar? O que é que você acha? Tá? Oitavo. Como você acha que as pessoas vivem em lugares sem rede de abastecimento? Como é que vocês acham que as pessoas vivem onde não tem água, né? Onde elas não recebem água encanada, como nós recebemos nas nossas casas, né? Tem algumas pessoas, inclusive no sertão, né, que elas andam muito quilômetros para poder conseguir um pouco de água, né? Porque lá a gente sabe que lá é uma área que sofre muito com a seca, né? Mas como você acha que pessoas que vivem em vários mais diferentes lugares que não recebem água em casa, como é que elas vivem? Nono, você acha que receber água encanada, tratada, é direito de todas as pessoas? Por quê? É um direito, a gente sabe que é um direito, mas por que é direito? Se a gente sabe que nem todo mundo tem, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais um pouco, né, sobre isso, tá? E hoje a gente fica por aqui, certo?
Qualquer dúvida, podem perguntar pelo aplicativo, tá? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.